Olá, vou comentar agora uma questão sobre a Lei Complementar 17 de 1997. É uma lei complementar do estado do Amazonas. Normalmente essa lei é cobrada nos concursos para o Tribunal de Justiça do estado do Amazonas, tá? Por quê? Porque essa lei ela organiza a Justiça Estadual do Estado do Amazonas, né? Fala qual é a competência de cada juiz, juiz civil, juiz criminal e etc, etc. Beleza? Ok. Bom, então vamos comentar uma questão aqui de 2013. Não é da CESP, né? Não é da CESP, é da FGV, mas serve para testar o aprendizado sobre essa lei, ok? Vejamos então. As alternativas a seguir apresentam órgãos que compõem o Poder Judiciário do Estado do Amazonas, à exceção de uma alternativa. Assinale essa alternativa, ou seja, a banca está pedindo para que o candidato indique em qual dessas alternativas, A, B, C, D e E, em qual delas não tem um órgão do Poder Judiciário. Não tem um órgão do Poder Judiciário, beleza? Para você indicar isso. Então, veja bem. Alternativa A, juiz de direito. De acordo com o de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 17, o juiz de direito, ele é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Então, a letra A não é o gabarito. Letra B, Conselho de Justiça e Auditoria Militar. Esses conselhos aí também são órgãos do Poder Judiciário, bastando você interpretar o artigo 3º da Lei Complementar 17. Então, a letra B não é o gabarito. Letra C de casa, Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele é um órgão do Poder Judiciário e ele é o órgão do Poder Judiciário que se divide em vários outros órgãos, tá? Vários outros órgãos judiciários, né? Dentro do Tribunal de Justiça tem o Tribunal Pleno, as câmaras criminais, as câmaras cíveis, as câmaras reunidas, etc, etc. Tem vários órgãos dentro do Tribunal de Justiça, tá? O Tribunal de Justiça ele é formado por 26 desembargadores. Bastando você ler o artigo 428, inciso 1 da Lei Complementar 17, você lendo esse artigo, você verificará que o Tribunal de Justiça tem 26 desembargadores, tá? Desde 2013 que ele tem 26 desembargadores. Então hoje, se você entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, você vai verificar lá que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tem 26 membros, 26 desembargadores, tá? O Tribunal de Justiça é um tribunal inferior, né? O recurso contra as decisões do Tribunal de Justiça, contra os acórdãos do Tribunal de Justiça, vai para o STJ. Enfim, a gente já aprendeu tudo isso, tá? Beleza. Bom, então, a letra C está dizendo que o Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. Obviamente, é sim um órgão do Poder Judiciário, né? Bastando você ler o artigo 3º da Lei Complementar 17 para você concluir que o Tribunal de Justiça realmente é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Beleza? Tranquilo. Então, a letra C não é o gabarito. A letra D, veja bem a letra D. Juizado da Infância e da Adolescência. Juizado da Infância e da Adolescência, essa questão, perceba só, essa questão é de 2013, tá? Essa questão é de 2013. O Juizado da Infância e da Adolescência, a letra D está dizendo que é um órgão do Poder Judiciário. Em 2013 realmente era, porque em 2013 o Juizado da Infância e do Adolescente estava previsto no artigo 3º da Lei Complementar 17. Só que hoje, a partir de hoje, em 2019, né, ano em que estamos gravando esse comentário, o Juizado da Infância e da Adolescência não consta mais no artigo 3º da Lei Complementar 17, ok? Então, em razão disso, eu fiz questão de colocar aqui o artigo 161 da Lei Complementar 17, que prevê o juizado ou a vara da infância e da juventude. Perceba que na questão está falando infância e adolescência.
No entanto, a Lei Complementar 17, hoje, em 2019, ela não prevê mais o termo infância e adolescência, né? Agora, a Lei Complementar 17 prevê o termo infância e juventude, tá? Então, assim, em 2013, a letra D realmente estava prevendo um órgão do Poder Judiciário, mas se você analisar essa questão hoje, em 2019, como nós estamos fazendo, a letra D não mais está prevendo um órgão do Poder Judiciário. Por quê? Porque o juizado hoje esse juizado tratado aí é o juizado da infância e da juventude, e não o juizado da infância e adolescência. Beleza? Basta você compreender e interpretar o artigo 161 da Lei Complementar 17. Enfim, voltando para a questão. Para concluir essa letra D, em 2013, ela não poderia ser o gabarito, porque em 2013 o juizado da infância e da adolescência era um órgão do Poder Judiciário previsto no artigo 3º da Lei Complementar 17. Beleza. Agora, em 2019, a letra D poderia ser o gabarito dessa questão. Por quê? Porque juizado da infância e da adolescência não tem mais aqui no Poder Judiciário do Estado do Amazonas, tá? Agora é juizado da infância e juventude, e não da adolescência. Simples assim. Trocaram adolescência por juventude, tá? Bom, então a letra D poderia ser o gabarito, mas em 2013 não era, porque é a questão é de 2013, né, doutores? Ok. Então perceba que essa letra D está desatualizada, né? Está desatualizada. A Lei Complementar 17 teve alterações depois de 2013. Ok. Letra E. Letra E diz que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Judiciário. Errado, está muito errado. Está muito errada essa letra E de elefante. Por quê? Se você ler o artigo 70, 71, 73 e 75 da Constituição Federal, você verificará que o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, não é órgão de Poder Judiciário, não, tá? Ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo no exercício das atividades de controle externo dos demais poderes. Ok? Beleza. Enfim, o que você tem que entender aqui? Jamais você poderá dizer que o Tribunal de Contas, mesmo tendo esse nome, tribunal, você não pode dizer que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Judiciário, tá? Porque a Constituição Federal não diz, a Constituição Federal não fala que o Tribunal de Contas é do Poder Judiciário, não. E realmente ele não é. O Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Congresso Nacional, né? Ou seja, que auxilia o Poder Legislativo. Então, em 2013, o gabarito era a letra E, de elefante, tá? Porque o Tribunal de Contas realmente não era, e hoje, inclusive, continua não sendo um órgão do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, tá? Mas hoje, em 2019, a questão deveria ser anulada se fosse cobrada dessa forma, porque juizado da infância e da adolescência também não é um órgão do Poder Judiciário. Então, haveria dois gabaritos, a letra D e a letra E, tá? Mas assim, você já sabe que hoje em dia não existe mais juizado da infância e da adolescência. Hoje é juizado da infância e da juventude. Ok? Beleza, então. Espero que você tenha compreendido esta explicação. Aí aqui eu coloquei os artigos para eu poder comentar artigo por artigo, tá? Veja bem. Ó, o artigo 2º da Constituição Federal, o artigo 3º da Lei Complementar 17 e o artigo 161 da Lei Complementar 17, tá? Veja bem, ó. Artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, a maioria das pessoas sabem. No Brasil existem 3 poderes constituídos, né? Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo. Até aí tudo bem. A Lei Complementar 17 de 1997, ela organiza o Poder Judiciário no âmbito do Estado do Amazonas. Beleza? Então, peguemos esse Poder Judiciário aqui e vamos estudar ele no âmbito do Estado do Amazonas. Aí você vai ter que ler aqui os artigos da Lei Complementar 17 de 1997. Ok, aí tudo bem. Aí o artigo 3º,
da Lei Complementar 17 está dizendo quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Aí vem, ó, Tribunal de Justiça, turmas recursais dos juizados especiais, tribunais do júri, juízes de direito auxiliar, né? Juízes substituto de carreira. Aqui é mais ou menos assim, ó. O cara faz concurso para juiz, ele vai ser juiz, ele vai tomar posse no cargo de juiz substituto de carreira. Aí ele vai progredindo na carreira, e aí ele passa a atuar, ele passa a atuar como juiz de direito, tá? Juiz de direito. Enfim, ele também pode atuar como juiz de direito auxiliar, para auxiliar os juízes da capital. E isso aí ele vai ter que ter uma designação do presidente do tribunal, tá? Enfim, o fato o cara faz concurso, o cargo inicial que ele vai exercer é o cargo de juiz substituto de carreira. Quando ele tiver mais avançado na carreira, ele vai atuar como juiz de direito, beleza? Agora, se em determinado tempo o juiz, o presidente do tribunal resolver designar um juiz para trabalhar auxiliando um juiz da capital, aí ele vai trabalhar como juiz de direito auxiliar. Beleza? É mais ou menos isso que você tem que saber. Enfim, e também o inciso 7, ó, é órgão do Poder Judiciário amazonense, conselhos de justiça e conselhos de auditoria militar. Ok? Beleza? Tranquilo. E por fim, né, os juízes de paz. Ok? Então, o artigo 3º prevê 8 tipos diferentes de órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Até aí, tudo bem. Agora, vejamos o parágrafo 1º. Ó. O parágrafo 1º ele está querendo dizer que esses 8 órgãos do Poder Judiciário, eles são apenas exemplos. É um rol exemplificativo, ou seja, existem outros órgãos do Poder Judiciário que não estão no artigo 3º, tá? Estão em outros artigos. Veja bem, mediante disposição legal, poderão ser criados outros órgãos na estrutura do Poder Judiciário. O que significa isso aqui? Significa que é possível se criar uma nova lei para criar um novo órgão do Poder Judiciário, que não está previsto aqui no artigo 3º. Beleza? Ok. Tranquilo. Aí o parágrafo 2º, para complementar, diz o seguinte, ó, sempre que necessário a adequada prestação jurisdicional e sem importar aumento de despesa, o plenário do Tribunal de Justiça, mediante resolução, fixará a distribuição de competências dos órgãos previstos neste artigo, podendo promover a sua redenominação e a redistribuição dos feitos em curso nas comarcas, juízes e juizados. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, ó, o plenário do Tribunal de Justiça, o que é o plenário do Tribunal de Justiça? É o tribunal pleno do Tribunal de Justiça. O plenário de um tribunal, ele é formado por todos os membros do Tribunal de Justiça, né? Eu já disse que o Tribunal de Justiça tem 26 membros. Então, o Tribunal de Justiça ele é dividido, né? Ele tem câmaras cíveis, câmaras criminais, câmaras reunidas, etc. Tem várias divisões em órgãos fracionários. E o Tribunal de Justiça também tem o Tribunal Pleno. E o Tribunal Pleno é formado pelos 26 desembargadores do Tribunal de Justiça. Ok, até aí tudo bem. Esse Tribunal Pleno, uma das competências dele é criar uma resolução para dizer qual vai ser a competência de cada um desses órgãos aqui, ó. Qual é a competência do Conselho de Justiça e do Conselho de Auditoria Militar? O Tribunal Pleno vai dizer por meio de uma resolução. Qual é a competência dos juízes de paz? O Tribunal Pleno que vai dizer. Juiz substituto de carreira? O Tribunal Pleno vai dizer. Juiz de direito auxiliar? O Tribunal Pleno vai dizer. Juiz de direito? O Tribunal Pleno que vai dizer. Tribunal do júri. Cada uma desses órgãos aqui, previstos aqui, terão a sua competência estabelecidas por meio de uma resolução feita pelo Pleno do Tribunal de Justiça, né? Óbvio, a Lei Complementar 17 também prevê algumas competências para esses órgãos aí. E uma resolução do Tribunal Pleno poderá também prever algumas competências para esses órgãos. Beleza? Deu para entender? Espero que eu tenha contribuído, tá? Ok, vejamos agora o artigo 161 da Lei Complementar 17. Ao juiz de direito da vara da infância e da juventude, cabe a competência definida no Estatuto da Criança e do Adolescente e
legislação complementar. E na capital observará a seguinte estrutura: vara do juizado civil da infância e da juventude, vara do juizado infracional da infância e da juventude e vara da execução de medidas socioeducativas. Perceba só, em algum momento está escrito aqui vara da infância e da adolescência? Não, não está. É vara da infância e da juventude. Tá? A vara da infância e da juventude vai ter a competência de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Tá? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, né, que estabelece regras sobre a criança e sobre o adolescente. Tá? No entanto, a vara que é competente para as causas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente não é vara da infância e da adolescência, é vara da infância e da juventude. Ok? Mas existe sim o juizado da infância e da juventude. Ok? Beleza? Tranquilo. Bom, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Vou comentar agora, falar um pouquinho só do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Veja bem, ó. O Tribunal Pleno disciplinará no que lhe couber as atribuições dos juízes titulares das varas do juizado da infância e da juventude. Né? O Tribunal Pleno que vai dizer as atribuições de cada um dos juízes que vão trabalhar dentro do juizado da infância e da juventude. Ok? Beleza. Não tem muito o que se comentar aqui. E o parágrafo 2º diz, ó, a execução de medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação serão acompanhadas e avaliadas pelo juízo da vara de execução de medidas socioeducativas, cabendo-lhe ainda inspecionar os estabelecimentos e órgãos responsáveis pelo cumprimento das medidas socioeducativas e promover ações para o aprimoramento desse sistema de execução das medidas socioeducativas. O parágrafo 2º, doutores, está falando sobre algumas das competências da vara de execução de medidas socioeducativas, tá? Não tem muito aqui o que se comentar. O fato é, você tem que saber que existe o juizado da infância e da juventude no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, simples assim. Ok? Beleza. Agora, eu coloquei aqui o artigo 71, né, que fala do Tribunal de Contas, o artigo 73, que também fala do Tribunal de Contas, o artigo 75, que também fala do Tribunal de Contas. No Brasil, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é que ele auxilia o Congresso Nacional no controle externo. Beleza. Temos o Tribunal de Contas dos Estados. O Tribunal de Contas da União tem 9 membros, tá? Tá aqui nesses artigos, depois você pausa o vídeo e leia, tá? O Tribunal de Contas da União tem 9 ministros, 9 membros, né? E também temos os Tribunais de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tem aí 7 membros, beleza? Ok. Esses Tribunais de Contas aí, eles vão auxiliar a Assembleia Legislativa dos Estados ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? De acordo com cada Tribunal de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Beleza. E também temos alguns tribunais de contas do município, ou chamados de conselhos de contas do município. Temos o Conselho de Contas do município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, o Conselho de Contas ou Tribunal de Contas do município de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Ok? Assim, hoje em dia não se pode criar mais tribunal de contas municipais, mas existem algumas exceções, que são alguns tribunais de contas que já estavam criados a partir de 1988, antes de 1988. E aí a Constituição de 1988 manteve esses tribunais, tá? Esses tribunais de contas. Enfim, eu coloquei esses artigos aqui, 71, 73 e 75, simplesmente para corroborar o entendimento no sentido de que o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. Na verdade, ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo e não o Poder Judiciário. Beleza? Então, assim, o gabarito aqui desta questão é a letra E, porque o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. No entanto, a questão está desatualizada porque o Juizado da Infância e da Adolescência não existe mais. Hoje, agora, existe o Juizado da Infância e da Juventude. Beleza? Ok? Fico por aqui, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até logo.